Oi, aqui é o Padre Arthur, do Clube de Leitura Mãe Amável, e agora nós vamos tratar do capítulo 13 do livro Carla Cutis, Sua Vida, Seu Exemplo e Seus Milagres. Nós estamos para finalizar, né, é o penúltimo vídeo dessa série de 14 vídeos sobre esse grande santo, esse novo santo da igreja, o São Carla Cutis, né, canonizado no dia 7 de setembro. Né. Esse vídeo você está assistindo alguns dias depois, né, eu estou gravando no dia antes. Vou te enviar muitos sinais. Então, Carlo prometera à mãe que ele enviaria muitos sinais e a ajudaria. Então, o primeiro sinal foi pouco depois da sua morte. Numa manhã, Antônia acordou e uma voz interior repetia para ela a palavra testamento. E ela ficou muito curiosa, né? Que testamento? Tipo, Carlo não tinha deixado testamento. Então ela entrou no quarto dele procurando alguma coisa, um papel, uma carta, etc. E não achou nada. Então ela decidiu ligar o computador dele e ela foi ver o que tinha no computador e ela achou um vídeo que ele filmou dentro do quarto 2 meses antes da sua morte. E era um vídeo muito curto, alguns segundos, e esse vídeo dizia, né, estou com 70 quilos e vou morrer, né, estou destinado a morrer. Esse vídeo ficou muito famoso, mas só com a parte do estou destinado a morrer, né, eu não sei por que motivo. Normalmente não se acha o vídeo completo, só acha os segundos finais do vídeo. Ele fala, né, estou destinado a morrer, só botar no YouTube vocês podem assistir, ele bate assim com a mão, né, e olha para o céu. É interessante, né, seja uma profecia, claro, não fala exatamente o que vai acontecer, né, ele poderia ter falado isso e não ter morrido, mas conhecendo a história, conhecendo a espiritualidade dele, não é temerário acreditar que de fato ele soubesse que iria morrer. E curiosamente ele morre com 70 quilos exatamente, esse é o peso dele na hora da morte. Bom, a Antônia tinha pedido a ele, como a gente viu no vídeo, 2 vídeos atrás, que ele, quando chegasse no céu, pedisse a Jesus milagres eucarísticos. 10 dias depois da sua morte, 21 de outubro de 2006, aconteceu um milagre eucarístico em Tixila, no México, na igreja de São Martinho de Tours. Então, o pároco estava celebrando e constatou uma substância avermelhada na hóstia que ele tinha acabado de consagrar. Foi aberta uma comissão de inquérito e o milagre foi reconhecido pela igreja no dia 12 de outubro de 2012. 12 de outubro é a data do aniversário da morte de Carlo. Depois, assim, a mãe de Carlo vai relatar muitos fatos, assim, de escutar coisas do Carlo falando, sonhos, etc. Não vou aqui relatar tudo, para não ficar muito longo, mas aparentemente o Carlo, né, dá muitos sinais, né, comunicações aí com a sua mãe, né, como por exemplo, quando ela estava no Monte Gargano rezando, na estátua de São Miguel, e ela escutou uma voz que dizia: Carlos está no céu, que isso te baste. Também 3 padres, um no Peru, outro no Brasil e um na Costa Rica, que não se conheciam, mas que nutriam devoção por Carlo Acutis, sonharam que Carlo estava no céu sem passar pelo purgatório e comunicaram com a mãe dele, né? 3 padres, né, que não se conheciam, falando a mesma coisa, tiveram o mesmo sonho. Um outro grande sinal, né, foi que Carlo apareceu para ela em sonho dizendo que ela teria filhos, né? Ela já tinha quando Carlo morreu, 39 anos. Ela nunca tinha engravidado de novo e ela já estava pensando, inclusive, em adoção, né? E ela teve o sonho
com 43 anos, dizendo que seria mãe. E no plural, né, o Carlo fala com ela: mãe, tu terás mais filhos. E 3 semanas depois, ela ficou grávida. E em 2010 nasceram 2 gêmeos, Francesca e Michele. Né? Michele é um nome masculino. Então é um menino chamado Miguel, Michele, e Francesca. Francisca é uma menina. Eles nasceram em 2010. A reputação de santidade do Carlo foi crescendo. O corpo dele, em 2007, janeiro de 2007, foi transferido para Assis, como ele tinha pedido. E foi organizado um comitê na sua paróquia, junto com a sua escola, para pedir a abertura do processo de beatificação do Carlo. Esse pedido foi acolhido pela igreja em 12 de outubro de 2012, onde o Carlo passa a ser chamado de servo de Deus. Então, 6 anos depois da sua morte, começa o seu processo. Então, a responsabilidade fica pela Arquidiocese de Milão, que se ocupa disso. Começa com o levantamento das virtudes heróicas. Né? E aí, nessa época que você avalia a vida da pessoa, aquela coisa toda. Então, fizeram uma busca completa no computador do Carlo Acutis para ver se não tinha nada de errado. Então, o que acharam lá? Né? Os sites todos acessados por Carlo eram ou matérias da escola, ou artigos sobre informática, e a grande maioria sites relacionados à fé. Nenhum rastro de nada relacionado com imoralidade, impureza, pornografia, coisa maliciosa, suspeita, nada disso. Né? Só coisas assim, ou relacionadas a estudo diretamente, ou a fé. No dia 13 de maio de 2013, sai o Nick Lobstad da Santa Sé para causa de canonização. Né? E se fala que o problema do processo do Carlo não é conseguir um milagre, mas saber qual milagre escolher. Tantos eram os relatos de milagre que surgiam. No dia 24 de novembro de 2016, o inquérito diocesano do processo de beatificação foi enviado a Roma. No dia 5 de julho de 2018, Papa Francisco reconhece, né, as virtudes heróicas do Carlo Acutis, ele se torna venerável. Né? Ele passa a chamar de venerável Carlo Acutis. No dia 2 de abril de 2019, o Papa Francisco publica a Christus Vivit, que foi assinada pelo Papa em 25 de março de 2019, e onde ele menciona o Carlo Acutis como modelo para os jovens. Em 21 de fevereiro de 2020, um milagre é reconhecido e ele é aberto a chance aí para sua beatificação. Esse milagre aconteceu no Brasil, em Campo Grande. Então, um menino brasileiro chamado Matheus Viana, que nasceu em 2009, tinha uma doença grave, chamado pâncreas anular. Então, ele não conseguia comer nada, só tinha uma vitamina lá que ele bebia e o resto tudo ele botava para fora. Estava marcado para morrer já. O padre Marcelo Tenório, no dia de Nossa Senhora Aparecida, que é a padroeira da paróquia, que também é o dia da morte do Carlo, ele dá uma bênção com uma relíquia do Carlo Acutis que ele tinha ganhado da mãe, ele era conhecido da mãe do Carlo Acutis. E nessa missa, né, estava lá a mãe do Mateus, né, e o avô também, se não me engano. E eles pediram com muita fé a cura por intercessão do Carlo Acutis. E o menino voltou, né,
aí, quando eu chego em casa, depois da missa, em que ele recebe essa bênção com a relíquia, ele pede à mãe um prato de arroz, feijão, bife e batata frita, né? E a mãe fica meio assim, como assim, né? Você não come nada, mas dá, ele come e não vomita. No dia seguinte, ele come de novo. E aí, tipo assim, aconteceu alguma coisa, porque ele não conseguia comer, foram pro médico e o menino estava curado. Ou seja, o pâncreas dele estava normal, não estava a anular mais. Esse milagre foi reconhecido, né? E no dia 10 de outubro de 2020, em Assis, foi celebrada a beatificação do Carlos. A cerimônia foi presidida pelo cardeal Agostino Vallini. No dia 6 de abril de 2019, colocaram o corpo do Carlo Acutis na igreja de Santa Maria Maior de Assis, chamado de Santuário do Despojamento, porque é o lugar onde São Francisco tira as vestes e entrega para o pai, né, na passagem famosa da vida dele. O coração do Carlo Acutis foi levado à Basílica de São Francisco de Assis, né, e ficou ao lado do coração de São Francisco. O corpo do Carlos estava íntegro, não exatamente intacto, por causa das hemorragias que ele teve na doença, certo? Mas estava desidratado, mas estava basicamente incorrupto, né? No dia seguinte, a beatificação, de 11 de outubro de 2020, o Papa Francisco fala dele no Vaticano. No dia 23 de maio de 2024, o Papa aprovou os decretos que levaram à canonização de Carlo Acutis, que, né, aconteceu no dia 7 de setembro pelo Papa Leão XIV, né, aspas, né, parênteses, eu estou supondo que vocês estão vendo esse vídeo depois, na verdade vai acontecer amanhã, eu estou gravando esse vídeo no dia 6 de setembro. O milagre obtido foi a cura milagrosa de uma jovem da Costa Rica que morava na Itália, uma menina chamada Valéria, que foi estudar moda em Florença, sofreu um acidente de bicicleta, teve um traumatismo craniano. A mãe dela, chamada Liliana, foi a Assis rezar no túmulo do Carlo e a menina, depois desse acidente que estava já também marcado para morrer, com a cabeça, né, com hemorragia, enfim, pressão intracraniana, retirada do osso occipital direito do crânio, enfim, um monte de problema, e ela fica curada, né? Ela simplesmente fica curada, zerada, né? 100%. E esse é o milagre da canonização, que vai acontecer amanhã, né? E que, né, para quem está assistindo, já aconteceu, graças a Deus, no dia 7 de setembro de 2025. Bom, esse é o capítulo 13 do livro. E só falta mais um, capítulo 14, do qual nós falaremos, né, no vídeo que vocês vão assistir amanhã. Deus abençoe, né? Espero que vocês estejam gostando, né, dessa série sobre esse grande santo, São Carlo Acutis. Amém.